Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. De agora eu começo a desmistificar alguns assuntos para vocês. Nessa aula eu vou falar sobre carne. Carne faz mal. Muito provavelmente em algum momento da vida você já ouviu que carne causa câncer, carne inflama, carne faz mal. Se você em algum momento teve dúvida, nessa aula eu vou esclarecer para você. E eu começo explicando um tipo de estudo científico que geralmente é a base de um estudo das manchetes que envolvem carne. Então, vira e mexe, a carne é manchete nesses jornais e geralmente estudos que relacionam carne a... Recentemente, a carne foi até relacionada à prevalência ao risco de diabetes. Então, vira e mexe, a carne, ela é alvo, ela é manchete de alguma notícia. Só que esses estudos que falam sobre carne, que geralmente falam que carne faz mal, eles são do tipo observacional. O que é um estudo científico observacional? Nesse tipo de estudo, os pesquisadores ali analisam, eles vão pegar um número determinado de pessoas e observarem. Então, como a nossa área que é alimentação, nutrição, nesse tipo de estudo observacional, avaliando algum aspecto da alimentação, geralmente é feito um questionário de frequência alimentar ou um recordatório alimentar. Esse recordatório, ele pode ser até de tempo passado, então as pessoas respondem, por exemplo, o que elas comeram no último mês, 2 meses atrás, 3 meses atrás, 6 meses atrás. Agora imagine, a gente mal lembra o que comeu anteontem, semana passada. Imaginem lembrar de algo que você comeu há 2 meses, há 3 meses. Então, esses recordatórios, eu sei que eles são uma ferramenta ali na área da nutrição, em termos de pesquisa, mas eles nem sempre são tão fidedignos. E a partir desses questionários de frequência alimentar, a partir desses recordatórios, os pesquisadores fazem uma associação e relacionam o que a pessoa consumia com algum evento que ela tinha ou com alguma coisa que eles estavam querendo analisar. Vou dar um exemplo fora da área da alimentação, da nutrição, só para ficar mais claro para você. Vamos pensar num contexto de um incêndio. O que sempre tem em comum no cenário ali de incêndio? O incêndio vai ter fogo, o incêndio vai ter bombeiro. Então, são coisas que a gente tem em comum. Agora, o que um estudo observacional algumas vezes faz é falar que o bombeiro causou o incêndio, porque estava ali. Porque um bombeiro tem associação com o incêndio, isso está correto falar. Um cenário de um incêndio envolve a figura de um bombeiro, só que o bombeiro está ali, nesse nosso exemplo, ele está ali para resolver o problema do incêndio, né? E o que muitos estudos observacionais fazem é falar que o bombeiro que causa o incêndio. Não é possível estabelecer essa relação de causa e efeito. A gente não pode falar que um bombeiro causa um incêndio ou que a carne causa algum problema a partir de um estudo observacional. Para que isso possa ser feito, o tipo de estudo científico, ele precisa ser um ensaio clínico, um estudo experimental, se for um trabalho ali em animais, em ratos, em camundongos, mas ele não pode ser observacional. E o que a gente vê em muitos casos, nessas manchetes que envolvem carne, é exatamente um trabalho observacional. Só que não é possível falar que carne causa câncer, porque existe uma associação. É a mesma coisa nesse exemplo que eu dei do incêndio, é a mesma coisa que falar que o bombeiro causa o incêndio. O bombeiro tem a ver com o incêndio, mas não é ele que está causando. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que boa parte desses trabalhos que envolvem manchetes ali com carne são estudos científicos do tipo observacional. Mas então, vamos começar a falar sobre carne faz mal. Eu trouxe para vocês, acho que eu tenho aqui 4 ou 5 artigos científicos do tipo meta-análise. O que é
um artigo meta-análise, do tipo meta-análise. Esses artigos, eles pegam o resultado de vários outros artigos, faz uma análise estatística a partir desse resultado e a partir daí ele encontra um resultado significativo, estatisticamente falando, ou não. Então, um estudo do tipo meta-análise, ele já tem um rigor científico muito maior, diferentemente de um estudo científico do tipo observacional. Então, quando a gente olha um artigo científico, a gente tem essa escala, né, de rigor científico. A meta-análise está lá em cima, um estudo observacional está lá embaixo. Esse trabalho aqui, publicado em 2019, é uma meta-análise que fala sobre o consumo de carne vermelha e processada no risco de mortalidade por todas as causas e desfecho cardiometabólico. Então vamos começar primeiro no título, que eu já vou extrair uma outra informação para passar para vocês. Geralmente esses estudos que estão querendo analisar carne, eles colocam no mesmo balaio carne processada com carne vermelha. Então eles pegam embutidos, carne que tem muito aditivo químico, muito nitrito, nitrato e colocam junto. E ainda assim, como é o caso dos artigos que eu vou mostrar aqui, eles não conseguem demonstrar, provar que a carne faz mal. Mesmo colocando carne vermelha ali com carne processada junto. E outro detalhe, às vezes, um artigo que vai analisar, um artigo do tipo observacional, que chega a concluir, né, que carne faz mal, como é que eles avaliam esses questionários de frequência alimentar? Vou citar outro exemplo. Eu já vi artigos pegando o exemplo de hambúrguer, então a pessoa, e aí eles colocam isso como carne. Só que um hambúrguer tem de fato ali a carne, mas tem o pão, tem várias outras coisas. Então, o que no final das contas contribuiu ali para causar algum prejuízo para a saúde, né? É carne ou é todo o resto que a pessoa está alimentando, né? Contabilizar um hambúrguer como carne ali é um outro erro de design experimental de artigo científico, né? Então, são pontos que a gente precisa ter um olhar mais crítico até para avaliar a veracidade ou a fidedignidade de uma informação científica. Esse trabalho aqui analisou, então, carne vermelha com carne processada junto, e aí eles estavam querendo saber se isso aumentava o risco de mortalidade por todas as causas, ou então se isso aumentava ali desfecho cardiometabólico. Eles analisaram mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, doença cardiovascular, infarto, o infarto fatal, diabetes tipo 2. E o que eles encontraram? O que está descrito aqui em vermelho foi o resultado. Vejam o nível de evidência científica. Muito baixa, muito baixa, muito baixa, baixa, muito baixa. A conclusão do próprio artigo, isso é o que está escrito no artigo. A associação entre o consumo de carne vermelha e processada na mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena e a evidência é baixa. Então, essa meta-análise de 2019 mostrou que o consumo de carne vermelha e processada não aumenta o risco de mortalidade e nem aumenta desfechos, problemas cardiometabólicos. Um trabalho que foi publicado em 2019 do tipo meta-análise, que é um tipo de estudo científico que tem grande rigor científico. Esse outro, ainda nesse trabalho, antes de passar para o próximo artigo, quando a gente analisa alguns outros resultados lá dentro do artigo, a gente observa que o consumo de carne processada, esse sim, estava associado com o diabetes tipo 2. Se a gente for analisar, entra naquele contexto do hambúrguer que eu falei, né? Uma pessoa que come mais carne processada é aquela pessoa que vai ter um perfil que vai comer mais fast food, mais comida industrializada, mais junk food, mais cachorro-quente, hambúrguer. Então, esse
o consumo de carne processada que vem junto ali, além dos próprios aditivos da carne processada, além do açúcar existente na própria carne processada, ainda vai vir junto ali a quantidade de açúcar no pão de um hot dog, no pão de um hambúrguer, no pão, na massa de uma pizza. Então isso sim estava associado com o risco do diabetes tipo 2, que na minha avaliação ainda é uma relação, é a mesma situação do bombeiro no incêndio. A gente conseguiu ver a associação da carne processada, mas o que vem junto com a carne processada na maioria das vezes é uma coisa que vai ter muito açúcar, né? Um pão, é uma pizza. Então isso sim estava relacionado ao aumento do diabetes tipo 2. Esse outro trabalho foi publicado em 2020 e ele fala sobre os efeitos da ingestão total de carne vermelha no controle glicêmico e em biomarcadores inflamatórios. Foi uma outra meta-análise publicada em 2020, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Já vou introduzir para vocês um outro tipo de estudo científico que é chamado de ensaio clínico. Enquanto um estudo observacional apenas observa, pede as pessoas para responderem um questionário ali de frequência alimentar ou recordatório alimentar, né, de período passado, um ensaio clínico faz uma intervenção. Vou até citar para vocês o ensaio clínico que foi feito ali com uma aluna de doutorado. Então, essa minha aluna de doutorado trabalhou ali com uma estratégia alimentar de baixo carboidrato no tratamento do diabetes do tipo 1. O diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina de jeito nenhum, então ela precisa ainda assim administrar insulina, mesmo que ela reduza o consumo de carboidrato, porque ela não produz nada. Diferente do diabetes tipo 2, onde a pessoa tem uma resistência de tanto estimular excessivamente a insulina, a pessoa começa a ter resistência à insulina. Então, nesse caso, no diabetes tipo 2, se a pessoa começa a fazer uma estratégia alimentar de baixo carboidrato, isso já resolve com prontidão, porque a gente melhora o nível de insulina, melhora essa resistência à insulina. No diabetes do tipo 1, ainda assim a pessoa precisa continuar administrando a insulina porque ela não produz nada. Aí nós fizemos uma intervenção. Nós pegamos ali algumas pessoas que tinham diabetes do tipo 1, propomos e inserimos ali uma estratégia alimentar e fomos acompanhando. Então, isso é um ensaio clínico. O ensaio clínico é feito com o humano e gera uma intervenção, diferente de gerar apenas uma observação. Então, esse foi uma meta-análise só de ensaio clínico randomizado. É uma meta-análise com um rigor científico maior ainda, porque quando a gente pega estudo observacional e compara com o ensaio clínico ele já tem um nível de evidência científica maior. Aí essa meta-análise pegou apenas o resultado dos ensaios clínicos e fez uma análise estatística. Um trabalho que foi publicado em 2020 por um grupo dos Estados Unidos e eles encontraram a conclusão do próprio artigo. O consumo total de carne vermelha não afeta os biomarcadores de controle glicêmico ou inflamação em adultos. Ou seja, carne não altera o índice glicêmico, não inflama adultos e se ele não altera marcador glicêmico, não tem como carne estar associada, não tem como a carne causar o diabetes do tipo 2, porque ele não altera ali marcador de glicose, não eleva a glicose. Então, essas manchetes, onde uma manchete recente que saiu foi exatamente sobre essa, que carne estava relacionada ao diabetes do tipo 2, mas muito provavelmente é em função ali da quantidade de açúcar que estava acompanhando uma carne processada. Essa outra meta-análise foi publicada em 2019 e é uma meta-análise que fala sobre a redução da ingestão de carne vermelha e processada na mortalidade e na incidência de câncer. Então, de novo, esse é mais um artigo que colocou carne processada com carne vermelha
junta e ainda assim eles não conseguiram mostrar que a carne aumenta a mortalidade ou que carne causa câncer. Veja aqui a tabela desse artigo. Eles avaliaram câncer de próstata, câncer esofágico, gástrico, coloretal, pancreático, câncer de mama, incidência de câncer prostático, mortalidade de câncer. Na outra coluna que está destacada aqui em vermelho, a gente consegue ver que o nível de evidência foi baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo. O que é esse nível de evidência? Eles não conseguiram correlacionar o câncer com o consumo de carne. E aí eles colocaram como conclusão do artigo: os possíveis efeitos do consumo de carne vermelha na mortalidade e incidência de câncer são muito pequenos e a evidência é muito baixa. Isso é o que está sendo colocado, é o que foi colocado no artigo, foi colocado dessa forma, eu copiei. O que isso significa? Eu mostrei com trabalhos do tipo meta-análise, que são trabalhos que têm um rigor científico maior, que carne não causa câncer, carne não inflama, carne não altera biomarcador ali glicêmico, carne não aumenta desfecho cardiometabólico, problema cardiovascular, cardiometabólico, não aumenta risco de mortalidade por todas as causas, ou seja, carne não faz mal. Muito pelo contrário, este trabalho de 2022 mostrou que o consumo de carne está associado com maior expectativa de vida. Então, a carne, muito além dela não fazer mal nenhum, ela faz muito bem. Ela está associada com maior expectativa de vida. Um dos fatores ali relacionados à expectativa de vida, longevidade, é exatamente, tem sido relacionado com uma redução da sarcopenia. A sarcopenia é uma perda da massa muscular que vai ocorrendo ali no decorrer das décadas da vida, e uma pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai apresentando um grau de sarcopenia. Essa sarcopenia, ela é ali um grande preditor de longevidade, porque também está relacionado ali com qualidade de vida, expectativa de vida, a pessoa conseguir realizar suas atividades, ter força muscular. O próprio músculo consegue liberar fatores ali que são essenciais para liberar citocinas anti-inflamatórias, modular o sistema nervoso. Então, esse consumo de carne tende a evitar ali ou a minimizar essa sarcopenia, particularmente. Claro que a gente precisa incluir ali o exercício físico, mas o consumo da carne, então, ele estava associado com aumento da expectativa de vida. O contrário do que geralmente é disseminado por aí. Um outro mito é que às vezes as pessoas ficam preocupadas com o excesso de proteína em relação aos rins. Muita proteína prejudica os rins? Essa é uma outra questão, né? A gente escuta muito sobre essa questão, mas isso vai sobrecarregar os rins. Excesso de proteínas prejudica os rins. Isso é verdade? Primeiro, o que significa dizer que uma dieta é alta em proteína? A gente precisa começar a partir disso, né? Porque se a gente for olhar a diretriz convencional, na verdade, a diretriz convencional, ela é alta em carboidrato, baixa em proteína e em gordura. Então, tudo que a gente compara em relação à diretriz convencional, a gente vai associar ali com alta proteína, porque a gente está levando em consideração essa diretriz convencional. Se a gente olha aqui, por exemplo, vejam essa imagem, a necessidade diária estimada de proteína. Uma pessoa sedentária, uma pessoa que não faz exercício, pela orientação convencional, ela indica que o consumo de proteína deve ser de 0,8 gramas por quilo de peso. Essa é uma quantidade baixa, mesmo para uma pessoa sedentária. Uma pessoa fisicamente ativa, uma pessoa que faz exercício, que vai à academia, a sugestão é de que ela consuma de 0,8 a 1,5 grama por quilo de peso. Agora, um atleta competitivo
A indicação é que ingira de 1,5 grama até 3 gramas e um fisiculturista, né, que é o outro extremo, entre 2 a 4 gramas por dia. Então, tudo que for, em termos de estudo científico, tudo que tiver mais de 1,5 grama de proteína por quilo de peso é considerado uma dieta alta em proteína. Quando, na verdade, essa indicação ali do sedentário e da pessoa fisicamente ativa, ela é baixa. Eu colocaria para você que está mudando a sua alimentação, se você não está engajada em algum exercício físico ainda, eu tenho certeza que depois da aula de exercício você vai se envolver em alguma modalidade. Eu sugiro que você tente consumir 2 gramas por quilo de peso. É um número excelente e não é um número fácil de ser atingido. Por quê? Quando a gente pensa, vamos pensar aqui em 2 gramas, né, por quilo de peso. Eu tenho até uma continha aqui, ó, para mostrar para vocês. Nesse exemplo, uma pessoa consumir 2 gramas por quilo de peso corporal, vamos imaginar uma pessoa com 60 quilos. Uma pessoa de 60 quilos, se ela precisa comer 2 gramas por quilo, então a gente vai dobrar esse valor. Aí ela vai precisar consumir 120 gramas de proteína por dia. Só que 120 gramas de proteína por dia não são 120 gramas de carne. Vou voltar no slide anterior, depois eu continuo com essa continha aqui. Para vocês terem em mente, 30 gramas de proteína, onde a gente encontra, né? Em 30 gramas de proteína? Em 100 gramas de um frango grelhado, em 85 gramas de um bife bovino, 120 gramas de um peixe, de uma tilápia, em 5 ovos, 110 gramas de lombo. Então, para vocês terem para ficar mais fácil essa conta, imaginem para cada 100 gramas de uma carne bovina, a gente vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, se a gente pensar ali, agora a gente pode voltar para aquela nossa continha. Uma pessoa de 60 quilos que vai consumir 2 gramas de proteína por quilo, ela vai ter como alvo atingir e consumir 120 gramas de proteína por dia. Só que em 100 gramas de carne, a gente só tem 30 gramas de proteína. Então, a gente precisa multiplicar isso. A gente vai precisar, para que a gente consiga ali as mesmas 120 gramas de proteína, a gente precisa multiplicar. Essa minha continha estava para 180 gramas. Se eu pegar aqui em 120 gramas de proteína por dia, eu preciso multiplicar isso por 4. Então, a pessoa vai precisar consumir muito mais proteína, muito mais carne do que a quantidade de proteína. Tenham sempre isso em mente. A gente precisa multiplicar, pensem em multiplicar ali por 3. Prejudica o rim? Muita proteína? Então, vamos considerar muita aqui o que os estudos trazem como muita, tá? Trouxe um trabalho que fala sobre mudanças na função renal de indivíduos que consumiam ali uma dieta alta em proteína, como indivíduos que consumiam uma dieta normoproteica, com quantidade de proteína normal. E os autores, esse também é um trabalho do tipo meta-análise, então eles fizeram um compilado de vários resultados e eles verificaram que uma dieta alta em proteína não influencia a função renal de adultos saudáveis. Então, uma dieta alta em proteína não prejudica os rins. Isso está publicado em artigo científico do tipo meta-análise. Se vocês estão pensando aí, bom, mas esse artigo foi feito com indivíduos saudáveis. E para quem já tem ali um problema renal? O excesso de proteína prejudica? Esse trabalho aqui fala sobre uma dieta alta em proteína, não traz prejuízo em indivíduos treinados ali com exercício de resistência. Então, eles pegaram
analisaram por 1 ano homens que faziam exercício de força, exercício resistido. Então são pessoas ali que tinham um consumo de maior quantidade de proteína na dieta, já tinham esse estilo em função de praticarem ali o exercício de força. E eles avaliaram que eles pegaram 14 homens saudáveis que tinham um treinamento de aproximadamente média de 9 anos de treinamento, e eles fizeram um delineamento cruzado. Como assim? Cada grupo, primeiro eles inseriram ali uma dieta normal, e depois esses indivíduos passaram para uma dieta rica em proteína, e depois um outro grupo começou de forma contrária, começou com uma dieta rica em proteína e depois passou para uma dieta normoproteica. Então eles avaliaram por 6 meses ali. Cada grupo começou de uma ponta, mas os 2 grupos fizeram as 2 intervenções. E realmente aqui nesse caso foi uma dieta alta em proteína, porque eles estavam avaliando, as pessoas consumiam mais de 3 gramas por quilo de peso corporal ao dia. Então, de fato, era uma quantidade de proteína significativa. Eles concluíram que os homens treinados em resistência que consumiram uma dieta rica em proteína, sendo esse valor maior de 3 gramas por quilo ao dia, por 1 ano, não mostrou efeito nocivo na função renal, na função hepática, no lipídio, no lipidograma sanguíneo. Além disso, apesar do aumento total na ingestão de energia durante a fase de alta proteína, porque nesse período que eles estavam na dieta alta em proteína, eles acabavam comendo um pouco mais de energia, o valor calórico total foi um pouco maior do que na dieta normoproteica. Ainda assim, eles não experimentaram um aumento da massa gorda, eles não engordaram, mesmo consumindo um valor energético maior. E por quê? A proteína, se a gente pensa naqueles 3 macronutrientes, a proteína ela é que vai precisar de maior demanda do nosso metabolismo para ser digerida. Então a gente gasta boa parte da energia da proteína processando essa própria proteína. A gente chama isso de efeito termogênico do alimento. A proteína é o que tem maior efeito termogênico quando a gente compara com carboidrato e gordura. A proteína é o macronutriente que tem maior efeito termogênico. Então, consumir uma alimentação ali rica em proteína também faz, além de te deixar mais saciado, além de te deixar mais nutrido, também faz com que boa parte da energia que você consumiu fique ali na própria digestão da proteína. Por isso que eles não aumentaram o peso corporal. Então, nós vimos que a dieta alta em proteína não altera a função renal de pessoas saudáveis. Dieta alta em proteína não altera a função renal de pessoas que de fato tinham uma dieta alta em proteína, uma dieta com mais de 3 gramas por quilo ao dia, e em pessoas que já tinham uma insuficiência renal. Esse artigo de 2020, ele avaliou ali pessoas que estavam seguindo uma dieta cetogênica. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é essa dieta cetogênica. Ela foi usada aqui porque eles estavam avaliando pessoas com obesidade, então essa é uma excelente estratégia para pessoas que querem emagrecer, e também porque a dieta cetogênica ela administra um pouco mais de proteína quando comparado ali com a dieta convencional. Então, por isso que eles analisaram a dieta cetogênica em pessoas obesas que tinham já uma insuficiência renal leve. Então, eles pegaram pessoas com insuficiência renal. Vou falar o que foi colocado no artigo, por isso que eu coloquei até entre parênteses aqui no meu slide. Curiosamente, 27,7% dos pacientes com insuficiência renal leve relataram normalização do filtrado glomerular da função renal após a intervenção dietética. Então, os próprios autores colocaram a frase ali que eles ficaram surpresos com o resultado.
quase 30% dos pacientes, além dessa estratégia alimentar que tinha mais proteína não prejudicar a função renal, curiosamente, eles encontraram que houve uma melhora. Então, até os autores ficaram um pouco surpresos com isso. Concluímos que a dieta cetogênica é um tratamento eficaz e seguro para a perda de peso em pacientes com obesidade, incluindo aqueles afetados por insuficiência renal leve. Então, se eu for trocar aqui a palavra, eu poderia colocar: concluímos que uma estratégia alimentar com maior quantidade de proteína foi segura em pessoas com insuficiência renal leve. Então, o que eu quero deixar aqui para você não ter medo da proteína. Eu demonstrei aqui vários artigos do tipo meta-análise que carne não faz mal, não inflama, não causa câncer, não causa diabetes, não altera marcador glicêmico, não aumenta a mortalidade. Carne não faz mal. E demonstrei que ela faz bem. Sobre a quantidade, para você que está começando, se você conseguir manter ali um alvo entre 1 a 2 gramas de proteína por dia, tá bom. Se você vai começar a treinar, ou se você já está treinando, se você pratica algum esporte, frequenta uma academia, tente manter 2 gramas de proteína por quilo de peso. É uma quantidade que não é tão simples de ser atingida. Até mesmo porque a proteína é altamente saciante. Eu já mostrei para vocês que em 100 gramas de carne, a gente só tem 30 gramas de proteína. Então, para a gente comer, para a gente atingir 100 gramas de proteína, a gente tem que comer 300 gramas de carne, né? Mais de 300, na verdade. Então, não é tão simples bater essa meta proteica, é até um termo que é usado muito por atletas, né? A minha meta proteica, porque não é tão simples. Às vezes, é por isso que atleta às vezes precisa fazer uso de um whey protein, de algum suplemento para aumentar o aporte de proteína, exatamente porque não é tão simples. A proteína é extremamente saciante. Então, para comer esse volume todo de comida de verdade, de carne, de ovo, o volume é muito grande, a quantidade de comida é grande. Então, nem sempre as pessoas conseguem ali bater essa meta e às vezes utilizam ali de estratégias como suplemento de proteína, um whey protein, para tentar bater essa meta. Então, se você já treina, fique entre 2 gramas. Se você não está treinando ainda, que eu vou virar a sua cabeça até chegarmos à aula de exercício, entre 1 grama, 2 gramas e meio. Se você não tem balança, se você, para agora, nesse momento que nós não damos sequência ainda, se você já está super animado ou animada, você não tem balancinha de cozinha, você já quer mudar, começar algumas mudanças na sua alimentação. O que você vai fazer? Para começar, nem te expliquei o resto, nem te expliquei o que você vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Não vamos pensar nas refeições principais, almoço e jantar. Ao invés da quantidade do prato ali, o que seria ocupado pelo arroz, coloca mais um pedaço de carne. Então, se você comia um pedaço de carne, um bife, agora você vai comer 2. Só essa mudança já vai fazer, para esse momento, já vai te ajudar muito. Então, você vai tirar o arroz e vai colocar no lugar mais um pedaço de carne. Se você conseguir tirar o feijão também, melhor ainda. Aí o espaço que seria ocupado pelo arroz e pelo feijão, você vai colocar mais carne, pode mudar, pode colocar mais de um tipo de carne, pode colocar a carne junto com o ovo, pode ir brincando aí com os tipos da proteína. Então, esse é o conteúdo dessa aula, onde eu desmistifiquei aqui sobre carne. Carne não faz mal, você pode ficar tranquilo ou tranquila.